Olá, meus amigos. Vamos fazer um exercício de raciocínio. Por isso, reflita junto comigo sobre a passagem do livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 6, aonde o apóstolo Paulo fez a seguinte afirmação. Por quê? A mentalidade da carne é morte, disse Paulo, mas a mentalidade do espírito é vida. A pergunta que se levanta é: por que exatamente o apóstolo Paulo fez esta afirmação? Você sabe a resposta? A resposta é simples, meu amigo. Porque nós não somos apenas o corpo. Nós somos o espírito tendo uma experiência através do corpo. O corpo é apenas a vestimenta do espírito. Neste caso, se você está se identificando através dos pensamentos da carne, isso por si só é morte. Isto é apenas uma ilusão, pois a sua verdadeira mentalidade é espiritual, a sua verdadeira consciência é espiritual. Neste caso, se você já despertou da consciência do espírito na carne, então você está vivo. Agora, se você está se identificando através dos pensamentos da carne, então você se encontra morto espiritualmente. É exatamente por isso que o apóstolo Paulo afirmou que a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida, porque simplesmente a sua verdadeira consciência é espiritual. E se você ainda não despertou do espírito na carne, isso testifica contra você, que você se encontra morto espiritualmente. Por isso, no livro de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, disse Paulo, nós, porém, temos a mente de Cristo. Ou seja, os apóstolos já haviam despertado da sua verdadeira mentalidade espiritual, da sua verdadeira consciência espiritual, da verdadeira identidade espiritual. Neste caso, eles já haviam passado da morte para a vida. Por isso, no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. A ressurreição é exatamente o despertar da consciência do Espírito de Cristo no homem. Por isso, no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4, disse Paulo, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. A verdadeira vida do homem é Cristo, a verdadeira consciência do homem é espiritual, que é a consciência de Cristo. Por isso, no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 1, acrescentou Paulo, visto que fostes ressuscitados com Cristo. E disse Jesus, eu sou a ressurreição. Ou seja, a consciência de Cristo é a ressurreição do homem. Por isso disse Paulo que a mentalidade da carne é a própria morte. Se você está se identificando através dos pensamentos da carne, isso testifica contra você que você se encontra morto. Sim, morto espiritualmente, pois a sua verdadeira identidade é espiritual. Não há como morrer humanamente falando. Existe como estar morto espiritualmente, porque você é um espírito, não o corpo. O corpo é apenas a vestimenta do espírito. A vida do homem é exatamente este espírito. Neste caso, se você está se identificando através dos pensamentos da carne, então você se encontra morto espiritualmente. Por isso disse Jesus que ele é a ressurreição, ou seja, este Espírito de Cristo é a ressurreição do homem. Esse despertar da consciência espiritual é a ressurreição. Por isso disse Paulo, visto que fostes ressuscitados com Cristo. Eles alcançaram a ressurreição sem mesmo seus corpos humanos terem passado pela morte. Porque o que ressuscita é o espírito na carne, e não a carne lá no cemitério, meu amigo. Por isso, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, acrescentou Jesus, e conhecereis a verdade vos libertará. Sim, conhecer a verdade é passar pelo despertar da consciência espiritual. Sim, quando você despertar da sua verdadeira identidade espiritual, então você terá conhecido a verdade de quem você é na essência. Então você entenderá que você não é o corpo, que você não é os pensamentos da carne, pois a carne é apenas a vestimenta do espírito. Quando você conhecer a verdade, então você será liberto do discernimento da carne. Entenderá a partir de então que você é um espírito, tendo uma experiência humana através da carne. Por isso, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, acrescentou Jesus, falando novamente ao povo, disse, eu sou a luz do mundo. O despertar da consciência espiritual é a verdadeira vida de todo ser humano. Por isso você precisa nascer de novo, pois o que é nascido da carne pensa através da carne. Mas o que nasce do espírito passa a pensar exatamente através da mentalidade espiritual. A mentalidade espiritual, a mente espiritual de Cristo é a sua verdadeira identidade. Então, neste caso podemos entender perfeitamente
Porque disse Paulo que a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade da carne é vida. Quando você passar pelo despertar do Espírito na carne, você entenderá quem você é na essência, o próprio Deus tendo uma experiência inconsciente através da carne. Está dado o recado? Reflita com extrema atenção e até o próximo vídeo, meus amigos.